pam 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 pam. Olá, literatos! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Antes de tudo, eu quero dar uns avisos. Vocês já repararam que eu mudei, certo? Já faz alguns meses. E eu vim para uma casa maior e que tem um quintal enorme e maravilhoso. Porém, esse quintal dá muito eco. E até então eu não tinha vizinhos. A gente estava solitos, eu e o Rafael aqui nessa casa, mas agora nós estamos com vizinhos aqui, que inclusive a gente não sabe muito bem, mas me parece que ele tem um caminhão e de vez em quando faz um barulhão, porque ele liga o caminhão e conserta o caminhão, então às vezes tem bastante barulho aqui do caminhão e tem um cachorro também, que de vez em quando ele late e o som vem todo pra cá, porque dá bastante eco. Outra coisa, o nosso vizinho aqui, eles estão fazendo reforma na casa, porque vai ser, ainda não sabemos direito também, mas vai ser um espaço de recreação. Então não sei como é que vai ser o barulho daqui a algum tempo, mas eu sei que agora tem muito barulho de obra e coisas assim, fora os barulhos da rua, barulho dos gatos e etc. Então o que eu quero dizer é que está cada vez mais difícil gravar os vídeos, mas eu vou tentar dar um jeito aí, ver o que a gente faz. Eu não quero parar de gravar os vídeos pro canal por conta de barulho, tá? Vai ser um pouquinho difícil, mas eu peço a compreensão de todos e a colaboração, porque não estamos sozinhos neste universo. Nós temos vizinhos, nós moramos em uma cidade, então a gente tem que entender que as outras pessoas fazem barulho também. Hoje eu vim mostrar para vocês os meus desenhos que eu comecei a fazer esse ano. Não sei se todos sabem, mas eu comecei a cursar jornalismo. Eu já sou formada em letras, me formei em 2017. Já trabalho com revisão e produção de textos, mas comecei a cursar jornalismo porque afinal a gente não pode estancar, a gente tem que sempre procurar progredir. E eu tenho meus objetivos para estar cursando jornalismo, tem muito a ver com o que eu quero fazer para minha vida. Então, por que eu estou falando do curso da faculdade que eu estou fazendo? Porque eu tive algumas matérias de design, de projeto gráfico, e isso, claro, despertou a minha criatividade. Vejo os passarinhos cantando. Mas essa parte do desenhar, do colorir, do pintar, eu não tenho muito definida ainda. Então eu quis desenvolver melhor e eu comecei a explorar então materiais e técnicas de desenho, de pintura, etc. Fiz alguns cursinhos e continuo explorando. Mas aí eu queria vir mostrar para vocês os desenhos que eu fiz então até agora. Esses aqui então primeiro foram de um curso que eu fiz com a Faber-Castell sobre técnicas de pintura, tá? Originalmente eram desenhos disponibilizados por uma apostila, mas aí eu não consegui imprimir, eu mesma desenhei, tá? Eu vou mostrar eles de perto. Então são duas técnicas aqui de pintura que foi ensinada nesse curso, e foi o primeiro dos desenhos que eu fiz. Ó, não vai dar pra ver direito. O degradê, que eu fiz com laranja, vermelho e amarelo. E os tracejados aí para fazer uma textura. Do segundo ao sexto desenho, também foi desse curso que eu fiz, da Faber-Castell. E então foi um curso de técnicas de pintura, de colorir os desenhos. Eu fiz todos os desenhos porque eu não tinha apostila, mas o curso era sobre pintura, sobre técnicas de pintura e não desenho, tá? Esse cacto aqui, ó, eu desenhei, né?
e ele era feito com canetinha. Só que eu não tinha, na época eu ainda não tinha canetinhas, eu fiz com caneta gel. Ele tá até brilhando, ele brilha assim, glitter. Mas é o que tinha, então eu tava explorando as técnicas. Aqui eu usei, ó, a técnica dos rabisquinhos também, que eu aprendi no desenho anterior. Mas era a técnica do pontilhismo, vocês não vão conseguir ver direito aí, mas também tem um degradê aqui, tá? E esse castelinho que tá aí do lado também foi o último desenho que a gente fez nesse curso. E não vai focar, né? Mas ele também tem várias técnicas, né? Esses tijolinhos mesmo aqui não tinha no desenho, nem a portinha aqui, ó, não tinha as maçanetas. Aqui tem também um degradê, mas com uma certa sombra, ó, tem as sombras aqui. Aqui não dá pra ver direito porque a câmera, infelizmente, não é das melhores, né? Mas tem tudo isso, então a gente tem sombra, que esse daqui foi bem desenvolvido, foi bem legalzinho de fazer, porque explorou bastante todas as técnicas que a gente aprendeu. Aí esses outros dois aí do lado, esse daqui foi uma tentativa de desenhar das mandalas da apostila que eles disponibilizaram, e o de baixo também fazendo algumas técnicas aí. Esse daqui eu fiz por conta, porque eu tava treinando mesmo o que eu tinha aprendido, né? Também tem os degradê e alguns detalhes. Esse daqui também foi um degradê que a gente trabalhou, e o preto, às vezes a gente acha que o preto não dá pra usar, mas aí a gente trabalhou, esses pontinhos também não tinha, eu mesma que fiz, e aqui também, que daí são as texturas aí do desenho. Esse daqui foi um dos que eu mais gostei desse curso, e o castelinho, né? Já esse outro aqui, ele ficou parecido com uma tatuagem, eu gostei bem disso, foi bem legal. E foi técnica de esfumar, então a gente fez aqui primeiro começou daqui, né? Mas a gente fez, na verdade era pra fazer de preto, mas eu quis fazer o meu, então eu fiz de azulzinho. A gente fez esse degradê que a gente aprendeu nos outros, só que depois a gente esfumou. Originalmente ela utilizou um esfuminho, ela falou também que a gente podia usar um pedacinho de papel higiênico, então eu testei essa técnica, ficou super legal também, eu gostei bastante desse. Esse próximo, perdoem as proporções, que eu não tenho muita noção, já um desenho original meu, eu que fiz esse desenho, que imaginei. E eu queria também testar a técnica de esfumado, então eu fiz os detalhes aqui do vestido dela, fiz a cor aqui só, um cantinho, depois esfumei com o papel higiênico, fazendo umas camadas aí, é legal que dá uma ideia bastante de movimento. Eu gosto muito dessa saia, assim. A mulher não gosto muito, né? Não consigo muito bem, os meus desenhos eu tenho que aprimorar. Mas a saia, a ideia aqui do movimento, do esfumado, eu gosto muito, né? Tem até uns brilhozinhos aqui, mas não dá pra ver aqui no vídeo, infelizmente. Que triste. Eu tava praticando. O próximo também foi criação minha, e eu queria explorar as canetinhas, ó. Só que aí eu não tinha canetinha, eu tinha um estojo, daqueles estojões antigos, sabe? E só algumas estavam funcionando. Essas mais clarinhas aqui, ó, as que não estavam mais funcionando. Essa aqui é a mais escurinha, até que funcionou bem, mas também já tava gastando, assim, sabe? E essa daqui de baixo, que é a flor, que seriam essas florzinhas aqui. É uma árvore de flores, uma magnólia. Quem não conhece, pesquisa lá no Google. Que eu também estava testando pontilhismo com as canetinhas que eu encontrei. Algumas técnicas aqui de textura. E sempre o degradêzinho básico, que eu adorei fazer degradê, tá? E aqui também tem uma textura, é uma textura que eu que inventei ainda quando eu era muito criança, que é uma textura de árvore, sabe? E fica bem parecida. Inclusive, tá vendo essa porta? Deixa eu passar ali, ó. A porta aqui, ó, atrás de mim,
ela tem uma certa textura, vocês estão vendo? Marrom mais claro, marrom mais escuro. Então, essa técnica aqui de árvore eu desenvolvi observando uma porta. E eu faço, então, ela desde então e fica bem parecido, fica bem legal. Esse daqui é de um desenho, de um filme, na verdade, do Estúdio Ghibli, que é o Ponyo. Assistam porque é muito amorzinho, tá? Mas eu tava testando aqui um pouco o desenho. E eu tava testando, então, aquarela. Isso aqui é aquarela, ó. Tudo ela é pintadinha de aquarela. E a caneta de contorno também, ó. Então aqui tem as carinhas que eu testei antes de fazer nela, né? Antes de fazer no meu desenho, eu testei aqui. Isso daqui foi uma manchinha de tinta que eu tava testando, mas daí ficou esse peixinho. E daí quem assistiu o filme vai entender a referência do peixe para com a pônio. Não vou contar spoilers. Apesar de ficar bem diferente o desenho do que ele eu achei que ficou uma versão muito bonitinha, muito fofinha. Eu adorei demais fazer esse desenho aqui e a forma como ele ficou. O próximo, eu odeio esse desenho, porque ele é todo totalmente desproporcional. Eu não descobri um curso ainda que ensine proporção de pessoas, principalmente. Mas enquanto isso, é assim que eu desenho as minhas pessoas. Algumas referências eu peguei da minha irmã, então aqui a perna, a forma do joelho, os cotovelos, os seios. Algumas referências da minha irmã Freda, porque ela desenhava assim, bem, né? Ela desenhava melhor que eu. Então eu pegava muitas referências dela. Mas eu ainda acho que o meu desenho ainda precisa ser muito desenvolvido, principalmente das pessoas, né, de seres humanos. Precisa ainda desenvolver muita coisa, porque eu não tenho ideia de proporção. Se alguém souber de algum curso gratuito e rapidinho, assim, que ensine um pouco isso, por favor, deixe nos comentários, porque estou super afim de aprender, tá? Uma coisa que é legal de ver, sempre falaram que meus desenhos de roupa são muito bons. Então, essa roupinha dela aqui, ó, você percebe que tem as dobrinhas, ali o decote, como fica mesmo, né, quando a gente usa alguma coisa de gola, assim, de gola polo. E aqui eu tava treinando também, além de observar o desenvolvimento aqui do meu desenho, que está bem ruim ainda, eu tava treinando. Isso aqui também é tudo pintado com aquarela, tá? Aquarela é aquela que é a base de água, então é bem difícil chegar nessas cores assim, é difícil, tá? Aqui, ó, tem uns treinamentos aqui. Eu me orgulho muito da pintura desse desenho. Apesar de não gostar do desenho, eu gosto da pintura, porque foi bem difícil fazer isso daqui. O próximo eu já estava treinando giz de cera. Esse daqui, ó, da raposinha, eu fiz observando de um vídeo da internet que estava falando de giz de cera. Não ficou igual, mas eu gosto muito desse meu desenho. Eu achei que ficou uma textura aí do pelo dela, ó. Aqui esses pretinhos eu acho que ficou muito legal. Além de eu entender bem como é que funciona a utilização do giz de cera no desenho. Aqui essa textura também da boquinha dela, tudo, eu acho muito legal. Eu gosto muito desse desenho também, achei que ela ficou bem expressiva. Aqui eu tava testando a mistura de cores, é giz de cera mesmo, não é pastel nada, é giz de cera. E aqui aí eu tentei fazer um desenho meu mesmo, um desenho que surgiu da minha imaginação. O Rafael, ele fala que é o Bruce. Pode ter sido inspirado, mas não é o Bruce. O Bruce não é nem dessas cores. Mas eu tava testando bastante o preto, aqui o pelinho, ó, da orelhinha dele, os olhos, eu gosto muito desses olhos dele, assim, porque eu acho bastante expressivos, e a boquinha também. E aqui vocês podem perceber os detalhes, ó, aqui é mais marronzinho, mais escurinho. Aqui tem a parte branca do pelo dele. Só aqui a cabecinha que eu achei que ficou meio sabe? Ficou meio espanada, assim. Mas eu gosto. Apesar disso, eu gosto muito desse desenho. Eu estava praticando. O próximo, gente,
Esse aqui foi também aquarela, foi de um curso que chama Pentium Pet. Eles ficam iguaizinhos, parece uma fotografia, os desenhos que ela faz. Ela estava ensinando para quem queria aprender. Só que eu achei muito avançado, sabe? Assim, eu não tenho noção de proporção, não tenho noção de perspectiva, nada. E aí ela já veio fazendo misturas, para vocês terem noção, isso aqui é aquarela, tá? As aquarelas que eu tenho é aquelas de criança mesmo, sabe? De que vem estojão, aquelas cores básicas e tal. E ela já estava utilizando lá umas aquarelas mais avançadas, coisas assim que no momento eu não vou gastar com isso, porque não é um investimento, né? Eu tô estudando ainda, então acho que não precisa. Mas aí eu gosto muito do desenho, gente, porque o desenho, aí ela ensinou lá uma forma de fazer, de colocar a grade para copiar fotos. Só que eu não fiz isso daí, eu fiz só olhando o desenho dela. Mas o desenho do cachorro ficou muito bom e eu me orgulho muito desse desenho. Já a pintura, tá vendo? Começou a ficar manchada, que eu falei, não, eu tô em alguma coisa tá errado, tá muito avançado para mim, então eu nem continuei. Mas vocês veem que eu tava indo bem até. Eu consegui fazer, então, o narizinho, aqui o focinho, aqui ficou uma certa perspectiva, né? Um primeiro, segundo plano. Os olhos eu achei que ficaram muito bons, mas não continuei por ser muito avançado. Aí aqui esse pinguim eu tava também treinando giz de cera e eu gosto muito dele, só que infelizmente aqui borrou, olha só esse degradê aqui. Aqui na asa dele tem um pouco de azul, não dá pra vocês verem aí, infelizmente. Mas tem uma textura toda, sabe? Ficou bem parecido com uma foto mesmo que eu peguei da internet. Já o próximo, eu sempre fiz muito desenho de mancha quando eu era criança. Eu olhava as manchas, inclusive tá aqui, ó, desenho de mancha. Eu olhava as manchas e através delas eu via um desenho ali e eu fazia esse desenho, né? Aí como eu já tava um pouco mais nessa de treinar, eu peguei e fiz o desenho de mancha. Esse daqui é com lápis de cor mesmo, porque o intuito era fazer o desenho. Mas vocês veem como já ficou bem mais avançado, um dragão. Aqui vocês veem na asa dele tem o degradê, verde escuro, verde claro. Já tem uma textura aqui, tem as veias, ó, que eu aprendi a fazer a textura por cima da pintura, isso eu não tinha noção antes. E agora tem a mescla aqui das cores, uma conversando com a outra, e aí eu fui desenvolvendo, e olha só como que tá hoje em dia, como que tá bem melhor do que era. Então aqui não dá pra ver, mas tem escamas aqui, né, que eu fui fazendo em todo o corpo dele. Aí tem lugares que não tem mais as escamas, que são esses mais clarinhos. Aí o próximo é uma mandala que, ó, vocês podem perceber que já é de uma apostila que foi impressa, então já não é desenho meu, ele já é impresso, tá? E eu estava explorando também algumas técnicas de degradê. Aqui eu só não gosto muito desse círculo do meio, porque eu achei que ele ficou muito fraco, mas se eu continuasse tentando pintar, ele ia rasgar a folha, porque foram várias camadas, né? Mas o restante eu achei que ficou bem bonito, assim, ficou bonito mesmo esse desenho, eu gosto muito dele. Ele tem aqui um degradê de rosa com laranja, aqui a gente tem um degradê também. Aqui eu acho que eu só não utilizei o esfumado, né, com o papel higiênico. Esse daqui é daquela apostila do Faber-Castell que era para eu ter impresso quando eu fiz o curso. Vocês vão ver que não vão ver, mas tá meio borradinho, porque também é aquarela. Não, na verdade, desculpa, esse daqui é guache, tá? É guache, porém, eu não tinha pincel quando eu fiz ele. Então, vocês percebem que as linhas, ó, deixa eu... Tá vendo como que é pequenininho?
E esses círculozinhos, esses detalhezinhos assim, é muito difícil de fazer com tinta. Ainda mais se você não tiver pincel. Sabe como que eu pintei? Com um palito de dente e um algodão enrolado na ponta. Então eu me orgulho muito dele, apesar de estar borrado, mas é porque eu não tinha instrumentos apropriados para fazê-lo e mesmo assim eu consegui. Esse daqui já também é da mesma apostila, gosto bastante dele. Tem algumas técnicas aqui, é pontilhismo, eu fiz com canetinha. Essas não são as falhadas, tá? Essas são novinhas. Então tem aqui a técnica do pontilhado, a gente tem o degradê, ó, aqui, tá vendo? As cores ficaram bem bonitas e eu acho muito engraçado porque no primeiro momento eu não sabia que bicho que era esse, se era uma lhama, se era uma ovelha, se era uma alpaca. Na verdade eu acho que até agora eu não sei, né? Eu só sei que ela é rosa e tem aí uma cela bem bonita. Esse também da mesma apostila, técnica de pontilhado, canetinha também, com as canetinhas novas. Tem a paleta de cores aqui, tem a minha assinatura aqui e a data que é sempre importante colocar, né? Mesmo nos exercícios. A técnica que eu aprendi de fazer os rabisquinhos e por baixo o pontilhado. Parece um olho de galinha monstro. Aí esse daqui eu tava testando guache. Aqui eu testei um pouco de mistura das cores. É um desenho meu mesmo, esse daqui, criado por mim. E eu tava com raiva do barulho dos meus vizinhos, que eu já expliquei no começo do vídeo aí. E o último que eu fiz quando eu encontrei umas canetinhas velhas minhas, que é esse daqui. Aí eu que desenhei, aqui tem uns errinhos no desenho, como vocês podem ver. Não tenho muita noção de desenhar ainda. Eu usei então as canetinhas que eu achei, né? Então tem o azul claro, o azul escuro, técnica de pontilhismo, uns degradezinhos. É isso, gente. Só mostrando aí um pouquinho do meu lado artístico em desenvolvimento. Aqui no canal a gente não fala só de livro e literatura, a gente fala de arte também, porque eu acho que a arte é um pedaço do universo literário e a gente precisa sempre estar se aprimorando cada vez mais, se desenvolvendo nas nossas habilidades. E eu me propus a desenvolver melhor essas habilidades de pintura e de desenho. Eu sei que tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar bastante, mas é um progresso. Estou feliz de estar me dedicando a ele, tá bom? Não deixem de curtir o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem comentários e participação. Queimadinha de índio para todo mundo. Eu sou revisora ortográfica e produtora de conteúdos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!